Fala, irmãos, bom dia, paz, como é que tá aí? Espero que estejam todos bem, que o Senhor Jesus nos abençoe aí com poder e graça. Boa semana aí pra nós, né? Tava viajando aqui pensando como que eu seria mais útil no reino. Eu falei assim, vamos falar de Jesus, vamos gravar vídeo. Vocês me perdoem aí a ausência do suporte, tivemos que adaptar aqui hoje, mas tô com as duas mãos no volante, tá? Cinto de segurança, velocidade compatível com a via, olhando para frente. Por isso que eu não vou estar olhando para vocês, tá? Mas vamos lá. Como fazer coisas boas em tempos tão difíceis, né? A Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, este é cometedor de pecado. E muitas das vezes nós fazemos esse pecado dentro da nossa própria casa, né? Porque a Bíblia fala que quando não cuidamos dos nossos, principalmente da nossa casa, da nossa família, nós somos piores do que o infiel e negamos a fé. É um trem difícil porque as maiores batalhas a quais temos é dentro da nossa casa, tá? E principalmente porque as pessoas nos conhecem como somos. Existe um ditado popular que fala assim: dá dinheiro, mas não dá liberdade. E dentro de casa a gente ouve muito isso, né? Se fosse na rua com fulano ou na igreja, você nunca falaria isso. Você fala assim porque é comigo. Mas a gente tem que conversar muito. Acho que as maiores habilidades, elas vão se desenvolvendo quando muito conversando, né? O ditado popular fala assim: você só é um amigo quando você come 1 quilo de sal. Mas o telefone, mesmo que está sendo uma ferramenta para abençoar, né, que eu estou usando aqui para fazer um vídeo falando de Deus, ele também é usado para nos separar. Porque às vezes ficamos tanto tempo rolando o dedo para cima e para baixo na rede social que esquecemos que tem uma pessoa do nosso lado. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Um ponto que eu, trago para a minha realidade é o quê? Quando a gente tem esses percalços dentro de casa, dentro da família, é porque assim, algumas pessoas de fora, elas não teriam coragem de falar 10% do que a nossa família de dentro fala. Só que muitas das vezes o problema não é falar, é como falar. É o tom de afronta, é o tom de questionamento. E uma coisa que para nós, servos do Senhor, tem que ser uma realidade prática da nossa vida. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. E Apolo tinha uma coisa que era bem legal, que é assim: um planta, um rega e um colhe. Porque se eu na minha casa, tudo que eu falasse acontecesse de imediato, eu me acharia Deus. Eu me acharia bom, suficiente e único, o suprassumo na terra. Isso não é uma realidade. Bom é somente Deus. Então nós temos que ter alguns ajustes e alguns limites, porque nós não estamos para disputar e dividir a nossa casa, nós estamos para avançar no reino e com o intuito de que a nossa casa seja a expansão do céu, para que o seu marido, que às vezes está trabalhando, viajando, ele se sinta desejoso em voltar para casa para estar com você. E isso é uma coisa muito importante, que o seu lar não seja uma goteira pingando diariamente até cansar e furar, dividir e quebrar. E que também nós, homens, venhamos valorizar a nossa esposa, que às vezes está em casa e a gente fala uma palavra pecaminosa, né? Mas você só fica em casa, você não faz nada o dia inteiro. Casa dá trabalho, filho dá trabalho. Filho não é fácil, filho cresce rápido, mas ele também peca rápido. Então nós temos que ser parceiros, investindo na nossa esposa, porque às vezes nós falamos: poxa, minha esposa está com o cabelo da Chitara do Thundercats, a unha do Zé do Caixão,
Mas, poxa, você já deixou aí duzentão aí pra ela dar uma escovada na peruca aí, dar uma geralzinha na unha. A gente tem que pensar nesses propósitos, nesses processos. Exemplo, poxa, a mulher vai beijar o homem também, ele tá com um bafo de defunto de 5 dias. Me ajuda aí, né, varão? Investe no reino, né? Amados, o casamento, ele é uma instituição por Deus. É bom, é bênção, traz alegria. E o nosso casamento, ele vai ser o primeiro modelo de casamento para os nossos filhos. E isso tem que ser prazeroso e desejoso. Poxa, a sua filha falar, ó, eu quero ter um esposo como meu pai é com a minha mãe. O seu filho falar, eu quero ter uma esposa como a minha mãe é pro meu pai. O homem tem que proteger, prover. A mulher tem que cuidar do lar. A gente sabe que existe muitas mulheres que trabalham de maneira externa hoje, tá? E a gente tem que conseguir ter um equilíbrio em relação a isso. Porque senão a gente inverte os papéis e perdemos a essência. Não que é proibido você ganhar dinheiro, tá? Mas o dinheiro tem que estar dentro do seu bolso, dentro da carteira, no banco, não dentro do seu coração, onde você esteja disposto a trocar a sua família. Porque a nossa vida é uma viagem, nós queremos chegar no destino. Mas o que adianta você chegar no destino sozinho, dividido, fracassado, com a família rompida e dilacerada? Eu falo a começar de mim é muito difícil, entendeu? Palavras machucam, acertam alvos. E às vezes mesmo que você faça a prática, né, de pedir o perdão, mas nós temos que ter uma prudência muito grande. Porque você bateu o prego, pediu perdão, você tirou o prego, às vezes a ferida fica ali. O Senhor trabalha em nós e nós temos que trabalhar através dele, principalmente no nosso lar. Eu e minha esposa, tem hora que quando a gente fica ali chateado com algo, eu não respondo. E ela fica indignada, porque às vezes uma palavra que você fala ali pode atrapalhar tudo, tá? Porque nós conhecemos as limitações de um e do outro. E nós não estamos numa disputa, um fala e eu respondo aqui para machucar ele. Se eu machucar a minha esposa, eu estou machucando a mim. Se ela me machucar, ela está machucando a ela. Não existe dois, existe um em dois. E o Senhor é aquele elo, em Eclesiastes 4, de 9 a 12, né? Melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se sentir frio, o outro esquenta. Se alguém levantar para prevalecer, vocês o resistem. E o Senhor é a terceira dobra em nossas vidas. E o inimigo tem tentado de uma forma astuta e proposital separar isso no nosso relacionamento. Que nós venhamos confiar, depender e esperar nele, que vive e reina, transforma, restaura, liberta, prepara e capacita casamentos fantásticos à luz da palavra do Senhor. Seguimos firmes com o nosso Deus, tamo junto e bora servir ao Senhor, hein, galera? Um abraço aí, um beijo no coração de todos e que a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a nossa vida. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.